Então, vamos lá. Nós vamos passar, então, aqui para cada componente, representando as entidades, 10 minutos. Ok? Boa tarde a todos. Obrigado, companheiro da Edson. Bem, boa tarde a todos e todas. Prazer enorme estar novamente aqui com os companheiras do Rio de Janeiro, né? Trazendo informações do trabalho que estamos fazendo enquanto entidades representativas dos participantes e assistidos da Petros. Bem, pessoal, a ideia aqui, né? E a gente vem fazendo isso. Esse é o sétimo, eu acho que é o sétimo ou oitavo evento, saímos quase agora há pouco do Caxias, acabou já 13h. A ideia nossa aqui, que está aqui na mesa representado, a FUB pelo PC, os marítimos pelo Marco Aurélio, companheiro da FENASP, Paulo Brandão, eu pela FNP. Daqui a pouco deve estar chegando o Silvio Cimedino, né, que vem em outro carro, também nosso conselheiro eleito do Conselho Fiscal. A gente está passando as informações tete a tete, cara a cara, do que nós estamos tentando construir como opção de uma solução para os equacionamentos que muitos nos trazem angústia e prejudica a nossa vida financeira, que sai a nossa dignidade aí no dia a dia. Bem, pessoal, vamos lá. Fazendo a digressão aqui, um histórico, nós remontamos aos PEDs que entre 2013, 14 e 15 ocorreram, né, aos déficits que ocorreram nessa data, e depois 2015, 16 e 17, que exatamente em 2017, 2018, mais ser preciso, iam ser descontados já naquele momento, descontando os déficits respectivos a 2015. Os 3 anos de déficit que acabaram em 2015. E aí nós, num governo de direita, aí numa transição praticamente, a gente resolveu tirar um pouco as diferenças e juntar as entidades. À época, o companheiro Tedesco, conselheiro eleito, conselheiro deliberativo, conversou com a gente, da FNP, pessoal da FUP, e aí a gente montou um fórum em defesa do participante da Petro. Fórum esse que iniciou no Rio de Janeiro, né, no Sindicato do Rio de Janeiro, no auditório que hoje está fechado, mas fizemos diuturnamente várias reuniões, e reuniões que às vezes demoravam 8 horas, fazendo a discussão qual a solução para aquele momento, para que a gente amenizasse aqueles equacionamentos. Lembrando que a categoria já estava pagando o equacionamento, e havia outro equacionamento que, na conta, chegaria a 50%, entre 40% a 55%, dependendo onde a pessoa estaria na tabela, da sua remuneração da Petros ia estar sendo consumida. Tendo suposto, dentro de um governo de direita, um segundo equacionamento, corroendo 50% da minha remuneração, sabíamos que ia vir, e já havia os burburinhos de ver um Petros 3, que chegou a vir em 2020. Esse Petros 3, a nossa preocupação era que houvesse uma grande migração, obviamente para tentar se livrar daqueles equacionamentos, e aí a gente acabaria de vez aquilo que a gente chama nosso plano BD, nosso plano Petros 1, R não R. Né? Qual a diferença lá de trás, 2006, 2007? Isso tem que ficar bem claro aqui para vocês. 2006, a gente tinha lá um pretenso equacionamento que ia ocorrer, e antes desse equacionamento, foram feitos aí processos de repactuação, e aí eu não vou entrar nesse detalhe da forma, se é certo, se é errado. Todo mundo aqui sabe a história, porque tem gente que é repactuado e não repactuado, sabe a história de qual é salteado. O que eu quero ressaltar aqui é que, naquele momento, não havia um déficit. Diferente de 2018, que, além de estarmos pagando um déficit, estava outro para ser pago. E em 18 anos. E a nossa missão ali era amenizar para dar uma sobrevida ao plano. Isso que a gente denominou de NPP,
que não era deixar de pagar, não era a Petrobras pagar, mesmo porque a gente não tinha nem esse espaço de negociação à época, era tentar amenizar, e foi o que nós conseguimos, com o que foi denominado NPP. E a partir daí, que o NPP foi implantado em 2020, obviamente, o que era para pagar em 18 anos ficou a ser pago vitalício, né? Ameniza-se mês a mês, mas a dívida está sendo paga de qualquer jeito. E continuamos ali com esse suspiro, acreditando em justiça, acreditando na mobilização, fizemos muitas desde então, fizemos uma grande mobilização aqui em final de 2018, aliás, começo de 2019, mais de 3.500 pessoas que saímos ali da Petro, não, saímos do Edicem e fomos até o Edise à época. Bem, isso posto, ao acabar o NPP, a gente continuou os trabalhos. E aí, quando entra o novo governo, entra aí aquilo que a gente tinha esperança de ocorrer, num governo mais favorável, a gente conseguia abrir um processo de negociação. E assim foi feito com o Jean Paul Prats, abrindo o que a gente denominou de GT. Aqui eu quero também chamar a atenção a 2 documentos de suma importância para a gente estar na mesma página de discussão. Quais são esses documentos? O dossiê da Petros, que foi elaborado por esse grupo aqui, que contém todas as entidades, com a ajuda de vários companheiros da categoria, e criou aquele dossiê que é todas as dívidas que nós entendemos que a Petrobras nos deve. E o GT, que é o relatório final, que a gente soltou aí uns 2 meses atrás, que é o que a gente trabalhou durante um ano na discussão com a Petrobras sobre a viabilidade do acordo. E esse acordo, ele tinha 2 etapas. Primeiro, obviamente que a gente sabe que a Petrobras deve. Isso é o nosso entendimento comum. Porém, sabemos que a Petrobras entende que ela não deve, ela alega que ela não deve. Mas nós sabemos que foi ela que gestou o plano desde então, desde o seu nascedouro. E aí, fomos para a Justiça com as mais diversas ações para tentar cobrar essas dívidas. A exemplo do AOR, que teve um acordo em 2007. Tá. E o tempo é exíguo, mas o PC complementa, os companheiros vão complementando, que tem que ter esse histórico aqui. E aí, companheiros, no GT nós trabalhamos uma solução que era na realidade, a gente estava trabalhando 2 caminhos, que eles são paralelos, mas eles têm que ser tratados diferente, porque os órgãos são diferentes. Primeiro, achar um caminho para a Petrobras poder aportar dinheiro no plano. E esse caminho é o caminho que todo mundo tem o senso comum, que é o caminho da transação judicial. É naquelas ações a qual a gente está cobrando dívida. Isso teria legalidade para ela fazer o acordo nessas ações, e com essas ações a gente conseguir aportar dinheiro. Esse era um caminho. E lembrando que nessas transações judiciais a gente não tem nenhuma ação hoje com uma sentença de primeira instância, ou favorável ou contrária, diga-se de passagem. E essas ações que aqui estamos elencando, elas não fazem parte da contabilidade da Petrobras, nem como risco. E o outro caminho que a gente tinha que também construir, paralelo, era, né, o desejo da categoria era que a Petrobras aportasse no plano BD. Naquele plano BD existente, R não R, na sua proporcionalidade. A Petrobras taxativamente falou que esse caminho ela não enveredar e colocou várias informações, inclusive de alta judicialização do plano Petros 1, o que impediria ela de ter uma aprovação nos órgãos fiscalizadores. E a Petrobras propôs plano CD. Óbvio que nós, está lá no relatório, propusemos o plano BD. E ficamos nesse impasse durante bastante tempo, discutindo com o atuário, com o economista, com o pessoal da Petros, e traz assessoria, traz para cá. E aí, ao final do GT, a gente chegou a um denominador e a Petrobras teve acordo, que era a gente ter um plano CD, mas que esse plano tivesse todas as garantias e direitos como um BD fosse. Ou seja, igual ao plano de origem. O que vocês estão denominando de novo plano. Certo? E a partir daí, desse GT,
que a gente conseguiu chegar nesse meio termo, a gente foi passar os obstáculos. Quais são os obstáculos? No caso do plano, SESC e Previc. E no caso da ampla transação judicial, o TCU. Então, vocês estão vendo que a gente está pavimentando rodovias paralelas, mas que, ao final, elas se juntam para aquilo que a gente entende ser uma opção de que cada companheiro ou companheira possa lá na frente optar. E aí, para mim, não ultrapassar meu tempo, passar para os companheiros para complementar, o que a gente precisa deixar claro aqui, pessoal? Nós, do Fórum das Entidades, nós não defendemos nenhum plano ou não defendemos nenhuma proposta. O que nós estamos tentando construir é uma opção para que lá na frente, já concluindo, para que lá na frente, com uma discussão da transação judicial, aprovada em Assembleia, e ter um aporte suficiente, que esse aporte não pode ser menos de 18 bi, e, ao mesmo tempo, ter uma opção de plano que tenha todas as garantias do plano de origem, as pessoas possam ter a clareza com simuladores, com todas as informações necessárias para a opção. E para concluir aqui, pessoal, muito tranquilamente, está longe aqui do fórum a gente achar que a gente vai conseguir contemplar todos os participantes. Olha, acabamos de sair de Caxias e um companheiro falou que ele assinou o Petros 3 e não se arrepende. Assinou o Petros 3 e não se arrepende. Então, cada pessoa, dentro da sua realidade familiar, financeira, social, cultural, e dentro daquilo que ele almeja, das suas convicções, ele vai ver aquela opção, entender se aquilo lá é bom ou ruim para ele, e aceitar ou não. O que nós queremos, no final desse processo, é que as pessoas tenham uma opção. Hoje, a gente não tem. Hoje, o que a gente tem são ações que estão paradas. Hoje, o que a gente tem é um pagamento do equacionamento vitalício que consome mais de 20% da nossa renda e a esperança no judiciário, que a gente sabe que tem poucas probabilidades de prosperar. Isso é o que demonstra a ação de 2001. Então, é isso que nós queremos, uma opção. Então, ninguém vai defender proposta A, nem B, deixando bem claro aí para os companheiros falar da premissa, que ainda não colocaram, viu, Roberto Ribeiro? Eu fiz uma apresentação não, né? Dentro do relatório do GT, vocês podem comprovar, está aí disponível, é público, tem lá todas as premissas que a gente aprovou no seminário, que eram as premissas para a gente discutir com a Petrobras, que a gente precisava avançar. Eu fiz um resumo para ficar nas apresentações, fica ali que o pessoal lê, porque aí a gente ganha tempo não ter que ler 18 premissas. É um resumo. Então, ali está 12 premissas, algumas juntas, mas que tiramos as burocráticas, aquelas que interessam. E aí eu vou passar aqui para os meus companheiros, para eles poderem complementar, mas é importante colocar na tela aí, meu companheiro aí, Vinícius. Abraço! Ligue na questão do tempo, para a gente não fechar e dar tempo também para que o maior número possível de participantes depois na plenária possa estar fazendo a pergunta, ok? Vou chamar o Silvio. Silvio Cirindino, que eu já perguntei. Silvio Cirindino, companheiro do Conselho Fiscal de Empresa e dentro do Conselho Fiscal da Fé. Pessoal, o link da reunião, desde o primeiro dia, está na chamada. Não. É só clicar o link. Pode ser que o dia esteja falando de amanhã, seria dia 12, mas é de hoje. Inclusive, eu coloquei, eu vou até dar uma olhada. Segura aqui o tempo. Eu vou dar uma olhada aqui no que eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. Só para tirar dúvida, foi o que me passaram. E eu passei para todo mundo desde o primeiro dia, antes do carnaval.
Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Mandou agora aqui? Então, deixa eu ver aqui. Delobron. Bom, está aqui, ó. Entrando na página aqui, deixa eu ver, Lopão. Você vai abrir aqui. Vamos lá. Reunião, dia 11. O link está aqui embaixo, está dentro dele, dentro do, está aqui, ó. https://bit.ly/aposente-11-03. Todo mundo está com água. Aqui, vamos aqui. Pode pegar aqui. Está entrando. Vamos botar esse aqui. Está dentro desse link aqui. Roberto, de fato, o link que está na notícia chamando lá está apontando para a reunião de Angra. O link certo coloquei aí no bate-papo. Companheiro, PC, desculpa aí, está encaminhado, foi o link que eu encaminhei. Gente, vamos lá então, companheiro Paulo César. Ok. Bom, boa tarde a todos. Agradecer aí a convocação do Sindipet RJ, que atendeu o pedido do fórum, para a gente conversar, como a gente tem ido em todas as bases, para explicar como é que está o trabalho do fórum, objetivando reduzir ao máximo, eliminar os equacionamentos que o pessoal do PPSPR e INR estão pagando. Bom, continuando aí o que o Adaeton já colocou, nós nos deparamos na seguinte situação. Precisávamos construir uma opção, porque hoje, como ele acabou de dizer, não tem opção. A opção hoje é pagar de forma vitalícia e aguardar reverter essa situação na justiça, onde eu não tenho a mínima esperança, principalmente porque esse assunto é de matéria constitucional, terá que ser decidido em última instância no STF, e eu não acredito que no STF a gente vai levar nada, principalmente que a gente tem aí uma série de exemplos práticos para mostrar que toda ação que envolve muito dinheiro e os trabalhadores a gente não leva no Supremo Tribunal Federal. É o exemplo, por exemplo, da RMNR, perdemos no Supremo Tribunal Federal. É o exemplo da revisão da vida toda do INSS, perdemos no Supremo Tribunal Federal. É o exemplo da correção do FGTS, perdemos no Supremo Tribunal Federal. Então, todas aquelas ações que envolvem muito dinheiro e envolvem muita gente, no STF é favas contadas. E como essa é uma matéria constitucional, você vai, mesmo ganhando em alguma instância, que até hoje a gente não ganhou instância nenhuma, uma ação que está lá desde 2001, e só saiu algum dia porque a gente fez aquele acordo lá em 2008, mesmo sem ter nenhuma decisão favorável. Fora isso, não houve mais nenhum ingresso de recurso, seja por conta dessa ação civil pública ou qualquer outra ação. Então, a opção é pagar vitaliciamente ou ficar esperando que a justiça resolva, que eu, como eu já falei, a gente não tem, eu particularmente, não tenho esperança nenhuma que a justiça vai resolver isso. Então, a gente vem construindo essa alternativa e a Petrobras, desde o início, desde a primeira reunião do grupo de trabalho, lembrar que no primeiro grupo de trabalho que a gente fez, durante o governo do inominável, inelegível, ladrão de joia e futuro presidiário, naquele período lá, o máximo que a gente conseguiu foi reduzir o desconto do equacionamento, porque a gente estabeleceu uma forma diferente de pagamento do equacionamento. Diminuímos a taxa de juros para uma taxa linear em vez de proporcional, que prejudicava principalmente aqueles que tinham maior benefício, acima do teto do INSS, e estabelecemos um prazo que antes, no PED 2015, PED assassino, era de 18 anos de pagamento, estabelecemos um prazo vitalício. Por isso que o PED caiu significativamente quando passamos do PED 2015 para o PED 2018. Então, o equacionamento está sendo cobrado, só mudou a forma. E, para piorar a situação, apareceram mais 2 equacionamentos. 2021 para o repactuado, 2022 para o não repactuado, que sequestra em torno de 20% da renda bruta da PETOS dos aposentados pensionistas do RNR. Então, e aí, desde o primeiro momento que a gente instalou um novo GT, já dentro do novo governo, com a esperança de resolver esse problema, foi dito desde a primeira reunião.
Não tem como a Petrobras botar dinheiro no plano, a não ser com um acordo judicial. Fazemos um acordo judicial. Agora, neste plano, a Petrobras não vai colocar recurso, porque, além do equacionamento atual, tem novos equacionamentos, porque esse plano ele é extremamente judicializado. Do total dos 48 mil participantes assistidos, repactuados e não repactuados, eu estou somando os dois planos, 40% tem pelo menos uma ação contra o plano. PPDL, fura-teto, níveis que ainda tem pessoas em execução, pensionista, revisão de pensão, é uma enxurrada de ações que, segundo a Petros calculou, o passivo futuro decorrente dessas ações pode chegar a 30 bilhões. Ora, você já está pagando equacionamento para um patrimônio de 50, você já está pagando equacionamento de mais 42. Para você ainda pagar mais 30, é inviável. Essa foi a conclusão, inclusive, do GT. Por isso que a construção foi para ter um acordo judicial em ações que nós não ganhamos e que a perspectiva no Supremo Tribunal, lá no final, é muito difícil, é fazer um acordo judicial em contrapartida, estabelecendo a migração para o novo plano. E por que a migração para o novo plano? Porque essa é a única forma dos órgãos de controle concordarem com a proposta. E aí, para lembrar aqui que nós fizemos uma vigília de 14 dias na frente do Edicem e só saímos de lá depois que a nova presidente Magda recebeu a gente. E lá a presidente foi muito clara: eu sou não repactuada, pago 4 mil, 5 mil de equacionamento e tenho o maior interesse de resolver isso, mas estou conflitada porque eu não posso me pronunciar sobre esse assunto, eu sou presidente da Petrobras. E eu tenho o maior interesse de resolver isso. E o problema maior não é a Petrobras pagar 18 bi, que é o valor dela, se for zerar a nossa parte, 18 que ela paga, mais 18 nosso. Se for envolver a BR Distribuidora, é 21 para lá, 21 para cá. Meu problema maior não é esse. O problema é os órgãos de controle concordar da Petrobras pagar um valor bilionário desse sem ter ganho nenhuma ação. Se a Petrobras sem ter perdido nenhuma ação. Então não dá para fazer. Então a partir daí foi que a gente fez a proposta, como a gente fez no acordo coletivo, para encontrar uma solução que trouxesse de volta a relação 70-30 da MS, e aí a gente fez uma comissão, na época, Petrobras de um lado, as entidades do outro, e a SEST, Secretaria das Estatais, a gente fez a proposta. Então vamos fazer uma comissão envolvendo o governo, a mesma Petrobras, entidades, só que do lado de lá, Secretaria de Previdência Complementar, que é quem fiscaliza a Petros, e a Previ e a SESC, que fiscaliza as estatais. E aí foi formado esse grupo, e dentro deste grupo estamos elaborando e chegando no processo de conclusão do novo plano. E aí, como a Décio já falou, esse novo plano, nós estamos tentando preservar aquilo que o BD tem. Então, o BD tem reajuste para IPCA? Tem. Na proposta nossa do novo plano, IPCA vai ter. O BD tem pagamento de pensão? Tem. Na proposta do novo plano, vai ter pagamento de pensão. No BD tem pagamento de pecúlio? Tem. Na proposta do novo plano, na nossa proposta, se passar lá na Previc e na SESC, na Comissão Quadripartite, vai ter pagamento de pecúlio. Tem renda vitalícia no BD? Tem. Na proposta do novo plano, vai ter renda vitalícia? Vai. Mas como é possível ter renda vitalícia se o plano, concebido como plano de contribuição definida, com contas individuais, onde você migra de uma conta coletiva e vai para várias contas individuais, vai ter renda vitalícia, porque junto com esse plano, junto com essas contas individuais, dentro do plano vai ter o chamado fundo de longevidade, fundo de sobrevivência, que será formado paritariamente pela Petrobras, junto com a gente. Então, se a gente conseguir que a Petrobras pague o cheque necessário, pode variar de 18 a 21, porque entra a questão da Vibra, para zerar os equacionamentos. E para evitar novos equacionamentos, é porque você vai estar no novo plano que não vai ter mais passivo judicial. E terceiro, porque vai ter um fundo de longevidade que, quando o recurso da conta individual se esgotar, o pessoal que está na conta individual, seja em que momento da vida, vai passar a receber o recurso dessa conta coletiva. Essa é a construção que está sendo feita. A comissão deve terminar agora agora em março, a gente espera concluir a modelagem do novo plano, e aí nós vamos para a discussão principal e mais difícil,
que é o Tribunal de Contas da União. Porque nós vamos ter que apresentar a proposta para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas vai dizer o seguinte: por que a Petrobras vai assinar um cheque de 13, 14, 15, 18 bi, se vocês não ganharem essa ação? E aí vai dizer por que vai para um outro plano, que não vai ter passivo, que aquele valor que a Petrobras tem que dividir do passivo não vai dividir mais, que o plano, na condição que está sendo modelado de ceder, reduz o compromisso que está estabelecido no balanço da empresa, o que dá uma vantagem competitiva para a empresa no mercado, acionário, etc, etc, etc. E aí, se isso convencer o Tribunal de Contas, ele concorda que haja um acordo judicial, numa ação que a Petrobras não perdeu, mas que a gente consiga, com isso, colocar recursos. Quanto? Já falei aqui, para zerar os equacionamentos, se for só Petrobras, além dos 18 que a Petrobras está pagando, nosso. Se for envolver a BR, além de 18 da Petrobras e 18 nossos, mais 3, ou seja, 21, envolvendo Vibra, e do outro lado, os participantes assistidos da Vibra, que estão no plano PET. Então, pessoal, essa é a construção. Mas, como a Daedson falou, repetindo, é para ter uma opção, porque a migração não será obrigatória, não será voluntária, vai migrar quem quiser, nós só temos, será voluntária, nós só temos uma janela de oportunidade para ter essa opção, que é 2015, porque depois de 2025, não tenho nenhuma esperança de, do jeito que a direita está aí, do jeito que a situação do governo está aí, em 2026, em plena disputa eleitoral, a gente conseguir avançar com relação a esse assunto. Então, para a gente ter uma opção e não ficar pagando eternamente o equacionamento e ainda ficar na esperança da justiça resolver um problema que, na minha opinião, não vai resolver, é tentar encontrar essa opção até esse ano de 2015. É isso. Muito obrigado. 2025. 2015 é por causa do pé de assassino. Obrigado, Paulo César. Companheiro Marco Aurélio, por gentileza, até 10 minutos, e a Clarice, desculpa, a Ieda, estará falando aí 4, 3, 2 e 1, para poder estar se ligando no tempo, tá bom, gente? Obrigado aí. Companheiro Marco Aurélio, por favor. Obrigado, Roberto. Antes de tudo, agradecer ao Sindipetro RJ por nos fazer essa oportunidade, agradecer a presença de todos, e talvez até eu faça uma fala mais curta, porque eu acho que o Paulo e a Daedson já deixaram bem claro o caminho que foi percorrido até chegarmos no ponto que estamos, e hoje estamos num ponto de conversar, negociar com o SEST, com o Previc, aguardando mais na frente TCU e depois o convencimento do aporte do dinheiro pela própria Petrobras. Isso eu creio que esteja bem claro. O que eu gostaria de saber, assim, numa enquete rápida, quem acha que a Petrobras vai amanhecer um belo dia e, por graça, colocar esse dinheiro nos PPSPs? Quem tem essa percepção, levanta a mão, por favor. Então, ninguém levantou a mão, né? Vamos lá. Mais uma vez, obrigado a todos. Não tem receita de bolo para esse problema que nós temos. Nós temos um problema grave, uma dívida séria da Petrobras com os planos. Nós temos um judiciário que está há 21 anos com processo de maior monta, e cedo em Caxias alguém falou, está em primeira instância. Não, não está em primeira instância. Está em primeira instância sem sentença. E eu fiz uma brincadeira. Eu convido todos aqui para meu aniversário de 100 anos de idade. Estou com 63. Convido todo mundo para o meu aniversário de 100 anos. Eu só não sei se até lá a gente tem decisão terminativa nesse processo, como o PC já falou aqui. Agora, o mais importante, e aí eu quero me reportar também, assim como a Daedson fez,
a leitura do dossiê. No dossiê que foi criado por nós, o dossiê mostra a razão dos déficits. E na leitura do relatório do GT, documentos que nós tornamos públicos, o mais importante é que todos leiam. O mais importante é que todos tenham a perfeita noção da razão dos déficits e que tenham a noção do que ocorreu no GT e por que se chegou a determinadas conclusões. E não no seu grupo de WhatsApp. No seu grupo de WhatsApp, você pode, sim, ter aquele companheiro que lê o dossiê, que lê o relatório, que tem uma informação sem emoções, não sei quais, colocadas ali. Mas é importante que você tenha a informação correta. E nessa dimensão, o grupo que aqui está, do fórum, que trabalhou no GT, está na comissão quadripartite, está percorrendo todo o Brasil na dimensão, no sentido de que vocês tenham elementos para que na hora certa possam tomar a sua decisão. Nós não estamos aqui tentando convencer ninguém a migrar, não migrar, plano A, plano B, plano C, não. O que a gente precisa convencer vocês é que vocês estudem, conversem com aqueles que também estão preocupados em entender e que possam, a partir daí, tomar as suas decisões. Afinal, nós já sabemos que a Petrobras não vai botar dinheiro por diversas questões, principalmente pela questão legal, ela não vai pôr dinheiro no plano por espontaneidade. Será, sim, por transação judicial nos processos que existem. Processos esses que já são cobranças das entidades contra dívidas da Petrobras, mas que, sinceramente, eu acho que, se Papai do Céu deixar eu comemorar meus 100 anos de idade, eu não vou ver esses processos terminados. Então, obrigado. Não devo demorar, como eu disse no início. Então, as nossas premissas estão aí, estão colocadas. Eu penso que os destaques das nossas premissas é o IPCA, é a pensão, o pecúlio e o fundo de longevidade. Penso que sejam os principais destaques das nossas premissas. E, nesse sentido, só quero pedir a vocês isso. Por favor, analisem por sua leitura, analisem por informação que você efetivamente buscou no local certo. No dossiê, são as pessoas que estão sentadas, como Petrobras, Petros, Previc e SEST, que fizeram o dossiê. E eu posso dar certeza absoluta a vocês que, tanto no dossiê como no relatório do GT, esses dois lugares são os principais lugares que podem fazer você se informar a ponto de tomar uma decisão precisa, que até porque é uma decisão muito importante para o seu futuro. Eu deixei aqui 3 minutos e 10 sobrando, viu, Roberto? Obrigado a todos. Obrigado, Marco Aurélio. 6 minutos e 40 segundos. Obrigado. Passar agora aqui para o companheiro Silvio Cinedino. Silvio Cinedino e o Paulo Brandão. Tá. Silvio Cinedino, até 10 minutos, e a gente vai dizendo a partir do 6º minuto, ok? Obrigado aí pela presença, Silvio. Boa tarde, companheiros e companheiras. Para quem não me conhece, eu sou o Silvio Cinedino, sou aposentado aqui do Sindipetro RJ e estou como conselheiro fiscal da Petros, eleito por vocês. Eu trouxe uma colinha aqui para não me perder. Primeira coisa é o seguinte: deveria ser proibida a migração de um plano BD para um plano CD. Porque quando você faz essa migração, você quebra o mutualismo do plano BD. Isso tem um custo.
Companheiro, vocês vão tomar meu tempo aqui, eu não vou conseguir falar tudo. A quebra do mutualismo tem um custo, e esse custo é dificílimo, se não impossível de calcular. Senão a gente cobraria de quem migrar, porque quem muda é quem é responsável pelo custo da mudança. Mas isso é uma conta que não dá para fazer. Por que que pode? Pode migrar, porque isso beneficia os patrões, gente. Por que que você acha? Quando migra de um plano BD para um plano CD, o patronato se livra de uma grande responsabilidade. A proposta que está sendo feita aqui, a proposta que está sendo feita aqui, que está sendo discutida no Conselho do Patite, que vai ter um fundo garantidor, que vai ter reajuste para o IPCA, isso eu quero ver assinado. Não existe uma proposta. Então, eu não vou discutir uma coisa que não existe. Eu quero ver assinada pela Petrobras. A hora que tiver assinada pela Petrobras, aí eu vou dizer, isso existe, eu vou fazer minhas críticas se as tiver, mas tem que ter um papel. Sem ter assinado, só na boa, eu quero isso, eu quero muita coisa. Mas será que a Petrobras vai assinar embaixo do que eu quero? Isso vai até para ser visto. Outra coisa, eu não faço parte da comissão quadripartite. Deixa eu ver aqui. O inciso 8 do artigo 48, que dá base à maioria das nossas ações de cobrança à Petrobras, as pessoas dizem, mas teve uma emenda constitucional. Gente, isso é um contrato. Isso está contrato, isso é assinado. Então, uma emenda constitucional não tem poder de quebrar contrato, que são como os advogados nobres, causistas, como da última fila lá, como o Dimitri gosta de dizer, é um ato jurídico perfeito. Então, não tem como, a gente tem sim esse direito. Mas a justiça não reconhece. Bem, esse é outro problema. O problema é a justiça. Agora, se eu não acreditar no meu direito, quem é que vai acreditar? É o juiz que vai acreditar em mim? Não, eu tenho certeza de que tenho esse direito e vou lutar por ele. Fique claro que já deixei mais claro, não vou migrar em nenhuma hipótese, nenhuma. Pode vir com o que for, não vou, porque eu estou muito bem no plano onde eu estou. Tenho tranquilidade quanto a isso. As dívidas da Petrobras, só para se ter uma ideia, existe um exigível consciencial das ações jurídicas contra a Petros, que é a parte contabilizada, que é a parte passada, é a parte financeira, que está em torno de 3,5 bilhões nos dois PSPs. Mas tem a parte futura, que é a maior parte atuarial. E não sou eu que estou dizendo, foi o presidente da Petros, Henrique Jeg, que numa palestra para sócios da EPET da APAP falou, isso está gravado, que ele estima isso em 30 bilhões. Então, se ele estima 30 bilhões, então a Petrobras deve pôr mais 15 bilhões. Então, como é que eu vou fazer acordo em cima de uma coisa que eu não sei nem quanto é? Nem contabilizado não está. Então, eu vou assinar um papel em branco para a Petrobras se livrar de uma responsabilidade que não está contabilizada? Não vou fazer. Fala-se muito dos contra-cheques zerados. Mas tem pessoas, companheiros com contrato gerado. Tem companheiros com contrato gerado. Só que os descontos, os PEDs, são inferiores a 25%. 25% não zera contra-cheque de ninguém. Então, quem é que zera o contra-cheque? E a AMS? E os empréstimos? O que essa nova proposta vai trazer em relação à redução dos custos da AMS? Tá bom, não tem mais prédios. Zerou 20, tem menos 25%. Mas e os outros que estão zerando o meu contra-cheque? E mais, para quem tem dívida da AMS, a hora que você tira o PED, você aumenta a margem de consignação e a AMS vai morder o seu benefício. Então, companheiros, a simples solução do PED não vai zerar contra-cheque de ninguém, porque não é o PED que está zerando contra-cheque. E o que a migração vai fazer com os descontos? Não sei. E as pessoas que ficam? A comissão quadripartite com boa vontade a dar opção para as... E as pessoas que vão ficar? Vão ficar em que situação? Essa quebra do mutualismo, esse custo, quem vai bancar isso? Ninguém, esse custo não existe? Claro que o custo existe. É muito simples de ver isso. Uma pessoa que esteve com câncer terminal... 5 minutos.
uma pessoa que esteja em câncer terminal vai morrer em 3 meses, que eu não desejo a ninguém, mas esse camarada ele está com 64 anos, a tabela de mortalidade dele dá 84. Então ele tem 20 anos de benefício que ele vai fazer o quê? Ele vai tirar do mútuo e vai transferir para a herança privada. Em 3 meses ele morre e aquele dinheiro que ia ficar para o mútuo, para compensar as pessoas no mútuo que vão viver mais, porque só por isso que o mutualismo funciona, porque tem pessoas que vivem mais e outras que vivem menos. Se todos vivessem muito, o mutualismo não funcionaria. Então, esse é o problema da quebra do mutualismo, a chamada antisseleção de risco. As pessoas que sabem que vão morrer cedo, pulam fora e trazem toda a sua reserva matemática individual e deixam para sua herança. E no mutualismo, isso tinha que ficar para o mútuo, gente. É assim que funciona. Por que o mútuo funciona? A gente entra todo mundo, quando a gente entra, a gente não sabe quando vai morrer. Não sei se vou morrer amanhã, não sei. E por isso é que funciona. Se você dá a opção de escolher, e posso estar certo, aqui provavelmente não tem pessoa, mas o PP2 sofre desse mesmo problema. Porque o PP2 é um plano de contribuição definida na acumulação, quando chega na hora da aposentadoria, você pode escolher se você vai ficar vitalício ou se você vai ficar na sua caixinha privada. Se a sua mãe morreu com 102 anos, seu pai está vivo ainda com 105, epa, vou viver muito, vou para o vitalício. Mas se seu pai morreu com 43, sua mãe com 55, epa, vou viver pouco, você pula fora. Antisseleção de risco. Ficam no vitalício, no mútuo, todo mundo que vai viver muito, fica do outro lado, os que vão viver pouco, não há mutualismo que sustente. Por isso é que não deveria em nenhuma hipótese, poder migrar de BD para CD. Isso só existe para beneficiar patrão, senão não podia. E, finalmente, companheiros, a decisão dos sindicatos, o indicativo do sindicato, todo mundo fica muito medo, o sindicato vai decidir. A decisão que os sindicatos tomarem é um indicativo. Como já foi falado por todo mundo aqui, a decisão é pessoal. Agora, mesmo esse indicativo vai ser disputado nas assembleias. E eu vou para a assembleia disputar que a gente não aceite. Não aceite isso, não quero migração para o MPD. Então, não está dado como certo que os sindicatos vão indicar que essa é uma boa opção. Quando ela existir, de novo, quando ela existir, ela ainda não existe. Quando ela existir. Então, não está nisso, nada está definido, é isso aí, e principalmente, o que me deixa mais assustado é com a colocação que às vezes é feita de que essa é a última solução que a gente tem. Não existe solução definitiva para o trabalhador. Não existe. O trabalhador perde hoje, perde amanhã e ganha depois da manhã, porque é assim que a gente construiu a história do trabalhador. Então, não vem que é a última solução, pega isso ou não pega, não. Porque se for nesse raciocínio, qualquer coisa que sair daí eu tenho que pegar, porque é a última solução. Eu não acho que seja a última solução, e a gente tem sim que pensar numa alternativa que não seja essa. Até a vitória, muito obrigado, companheiro. Valeu, companheiro Silvio Ciridino. Obrigado. Pastor Paulo Brandão. Bom, companheiro, por gentileza, vamos ouvir. Por gentileza, pessoal. Ele está lá, não sei, não está ele. Vamos ouvir agora o companheiro Paulo Brandão, representante da FENASP e suas entidades e associações ligadas. Companheiro Paulo Brandão, até 10 minutos, por favor. Boa tarde a todos os presentes. Quero saudar. Eu estou falando de pé porque tem gente aqui sentada, a gente não vê as pessoas que estão sentadas na primeira fila, por isso que eu estou falando de pé. Quero saudar a todos vocês, sei que é uma satisfação estar aqui no Sindipeto, apresentando, junto com nossos companheiros, as questões que mais afligem a todos nós. Nós temos 3 tipos de situações na nossa categoria. Aqueles que têm condições de bancar a contribuição extraordinária o tempo todo, né, junto com a Petrobras, o tempo que levar. Aqueles que são pré-70, que não tem problema nenhum, que a Petrobras paga tudo, então não tem problema nenhum. E aqueles que realmente não têm condições de pagar essa contribuição extraordinária elevada, fruto dessa aprovação das palmas aqui da fala do Ciridino. E são aqueles que realmente estão sofrendo
uma contribuição elevada. Há tempos atrás, a gente não conseguia ver uma mesa como essa, com a unidade das federações. Falta aqui o Citrami, que participa do fórum, a Ambep também participa do fórum, e a FENASP participa do fórum, e nós participamos da equipe da FNP no GT. E nós estamos acompanhando o trabalho da comissão. E a FENASP tem uma posição muito clara com relação a isso. A posição da FENASP, dada pela sua diretoria, é de que a gente tem condições de analisar quando uma opção for apresentada, que até agora não tem plano apresentado, tem, na realidade, estudos a respeito que foram informadas as bases desse estudo, são bases que têm como premissas as 18 premissas aprovadas pelo GT. E se, na realidade, essa opção que for apresentada, nessa ocasião, aí sim, a gente vai discutir essa questão de migrar ou não migrar. No caso da FENASP, nós vamos organizar eventos com assistência da nossa assessoria jurídica, temos lá o Dr. César Bergara, assessoria atuarial com a doutora Isaura, a assessoria econômica. Vamos ter oportunidade de apresentar a opção que for aprovada para quem possa ter as informações necessárias para ter uma decisão consciente. Então, por enquanto, não se tem essa opção de migrar ou não migrar. Ela ainda não existe. Ela existirá, e quando ela existir, essa discussão, nós vamos voltar a discutir com toda a categoria. Outra coisa importante é que a FENASP, por exemplo, tem uma das ações que são elencadas para negociação, para permitir que a Petrobras aporte recursos, porque sem ser uma negociação dos autos das ações, a Petrobras não pode aportar, e por isso que ela tem um bloqueio da legislação que ela só pode contribuir paritariamente. Para ela contribuir fora da paridade, só pode acontecer numa negociação dos autos das ações. E nesse caso, quando isso for apresentado, ocorrerão as assembleias dos sindicatos, das associações, as filiadas da FENASP, vão fazer assembleia para aprovar se a FENASP negocia ou não negocia a sua ação. A categoria vai decidir. Então, tem muita coisa para frente ainda, tá certo? Para ser analisado pela própria categoria e assembleia. A nossa posição da FENASP é muito clara, onde a gente acha que é possível analisar uma futura proposta, que foi mais ou menos, isso aqui as bases, que está se analisando na comissão, um novo plano, que é um plano novo, e é um plano novo, porque a posse do plano atual também tem bloqueio na legislação, por isso que é um plano novo. Esse plano novo não será um plano CD puro, que foi bloqueado pelas entidades. Nós da FENASP apresentamos no fórum, e foi apresentado pelo fórum do GT, um modelo BD. Então, a posição da FENASP é muito clara com relação a isso. Nós achamos que tem uma opção que for apresentada, ela tem que ser como base o modelo BD. Que modelo BD é esse? É que tenha benefício vitalício corrigido anualmente, tá certo? Que seja corrigido anualmente vitalício. Que tenha pensão, que tenha garantia e exclusividade, tá certo? Através do fundo garantidor. E que fundo garantidor é esse? É o fundo garantidor mutualista, como é no Petros 2. No Petros 2, na pós de concessão, ele vira BD. Também nessa nossa proposta, os benefícios concedidos também serão na base de BD, porque vai ter a garantia do fundo garantidor com participação da Petrobras. E que garantia é essa? Me perguntaram outro, agora do sindicato lá de Caxias. A garantia da Petrobras vai ser uma confissão de dívida assinada com garantia fidejussória. Então, é uma garantia que tem validade, mesmo que a Petrobras seja privatizada, essa garantia é válida, porque a garantia fidejussória assinada numa confissão de dívida. E me perguntaram lá, como é que vai ser no futuro se ela for privatizada? Aí, provavelmente, o Petros vai tirar patrocínio. Agora, outra opção, com um fundo garantidor, com uma garantia fidejussória, eu acho que tem muito mais garantia, porque assinado um contrato
de dívida. Então, essa é possível ser analisado, mas isso vai ser analisado quando realmente a proposta for apresentada. E aí nós vamos ter qual é o valor realmente de aporte da Petrobras, que a diretoria aprovar, tudo isso vai ser conhecido. Então, analisar agora essa questão de migrão no migrão, eu acho que é prematuro. Na ocasião oportuna, essa discussão virá, e nós da FENASP vamos organizar eventos com a participação da assessoria jurídica, com a assessoria atuarial, para nossos associados, das afiliadas da FENASP, terem condições, aí sim, de analisar com consciente se deve optar ou não optar por uma coisa ou outra. Essa é a posição da FENASP, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e pronto para responder as perguntas que foram endereçadas a mim. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Paulo Brandão, 7 minutos. Agora nós vamos passar aqui para o conselheiro deliberativo eleito, Vinícius, que está por videoconferência. Companheiro Vinícius, está nos ouvindo? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Vinícius, estamos te ouvindo, aumenta um pouquinho do som e você tem até 10 minutos. Nós vamos lhe avisar quando faltar 4, 3, 2 e 1. E aí eu gostaria que, na medida do possível, você cumprisse aí com esse tempo, tá bom? Obrigado aí pela sua participação. É com você, Vinícius. Gente, primeiro eu quero saudar a mesa aí dos companheiros que estão na comissão quadripartite. Eu estou fazendo a discussão como o Silvio Sinedino, que está no Conselho Fiscal, né? Acompanha no grupo o andamento da comissão, mas não integra a comissão diretamente, né? Acho que tem um trabalho sendo construído para que a gente constitua uma proposta que seja justa e moralmente aceitável, né? Então é um esforço que nós estamos fazendo nesse momento, considerando uma conjuntura que não é a mesma conjuntura que a gente viu na repactuação, né? Evoluíram posições no judiciário, no executivo e no legislativo contrárias às nossas teses, né? Diminuindo as possibilidades até da nossa luta a partir da divisão da repactuação, né? Então, a partir daí, considerando também a janela de oportunidade que nós, a partir do NPP, né, para manutenção dos planos BDs, constituímos o parcelamento do confisco, que a gente viu colocado no governo Temer, né? A partir daí, nós defendemos os PPSPs para, abrindo uma oportunidade política, fazer uma negociação. E abriu essa oportunidade política. A partir daí, então, nós estamos trabalhando nesse sentido de constituir uma proposta que preserve os nossos direitos de aposentadoria. Então, quando a gente está discutindo aí, no meio do caminho, está aparecendo muita fake news sobre o que está sendo constituído e sobre o que pode ser coerente da gente, considerando o quadro político, institucional, jurídico, mais ainda dos limites do que a gente possa constituir à frente. Então, bem colocaram os companheiros aí do que pode ser, nesse momento, que a gente constitua uma proposta que não atenda o conjunto da categoria, mas que defenda para aqueles que não estão dispostos a enfrentar toda a disputa que está colocada e não tem condições econômicas e financeiras para tal, ter uma opção, né? Eu acho que o quadro que nos coloca é bastante crítico, né? De um quadro de ataque que nós sofremos ao longo da vida na defesa das aposentadorias, né? E, nesse sentido, agora nós temos uma oportunidade. Estamos tentando trabalhar para constituir essa oportunidade. E é importante que a categoria, que agora falou, chegou a hora da onça beber água, estão propondo uma migração qualquer, porque está correndo dessa forma nos grupos, né? É importante que a categoria nos ouça e localize o que nós estamos propondo e os limites que estão colocados de uma nova conjuntura, né? E da disputa que nós temos que fazer para até conquistar qualquer proposta agora, minimamente justa e moralmente aceitável. Porque nós não temos uma proposta já definida e que venceu e que vai passar todos os órgãos do governo. Então é importante que todos aqueles que só estavam na crítica e nos grupos de Zap se aproximem dos sindicatos e federações, e é importante a crítica, todas as críticas, sobre os rumos do GT, né? Porque a gente já delimitou, falou, já veio delimitado depois do GT, porque nós fizemos a cobrança das dívidas perante a Petrobras e falou,
a partir daí não tem discussão. Se for para rebobinar tudo isso aí, não tem discussão da construção de uma nova solução. E a partir daí também se constituiu o dossiê para falar, ó, tem um capital aqui político e jurídico que a categoria entende que é dívida das patrocinadoras, né? E a partir disso é que a categoria tem que se mover e se mobilizar para conquistar, né? E nós estamos falando, não vai cobrar as dívidas. Você fala, ó, as dívidas estão sendo cobradas, não está tendo efetividade do ponto de vista jurídico, concretamente. Tem condições por dentro da Petros, ela cobra algumas dívidas, não todas, porque ela não as reconhece. Então, nós estamos sobre essa conjuntura e nós temos que discutir a partir do concreto, não das fantasias. E eu acho que essa reunião das caravanas é para a gente localizar, sentar a bola e falar qual que é o concreto, o que vai ser essa proposta. E essa proposta pode, sim, não ser a melhor para a maioria da categoria, mas pode ser uma solução para um setor. E nós vamos ter que deixar isso claro a posteriori, porque nós estamos construindo agora, falando qual que é. Nós temos, vamos dizer, garantidas as decisões? Não. Nós não temos nada garantido na justiça. A justiça tem dado tudo contrariamente a gente. Você fala, ela está passando, dizendo que é totalmente legal os PEDs que estão colocados. Está falando que não é o contrato que a gente assinou que vale, sim aquele do qual a gente se aposentou. Então, nessas condições ainda, a própria justiça, a evolução do judiciário, a pouca evolução do judiciário, né, ainda dando decisões que, do ponto de vista, são da proteção do direito, porque foi buscar o vínculo ao reajuste da ativa, ganhou na justiça, só que o juiz deu uma meia decisão, não garantiu a reposição da reserva matemática. E isso traz com que o mutualismo não esteja funcionando nos nossos planos atualmente. E isso é preocupante, porque nós estamos falando que à frente nós não vamos ter a garantia dos benefícios que estão postos agora. Ainda dentro do número que o próprio Silvio citou, fala de 30 bilhões de um possível déficit na frente. Isso é equacionamento proporcional que está agora, de mais 17,85%. Dos companheiros que a gente viu na reunião de manhã, em Sindipetro Caxias, aguentam mais 17,85% confiscado dos seus benefícios? Nós sabemos que não. Nós sabemos que esse é o caminho de uma nova gestão bolsonarista ou de extrema esquerda abrir de novo o Petros 3 e roubar o sujeito com o próprio dinheiro dele. Então, nós estamos vendo qual que é a localização que nós vamos ter que dar para a gente proteger os nossos direitos e continuar lutando. Ou, a partir de qualquer proposta que a gente constitua no GT, nós consigamos a unidade da categoria nacionalmente para fazer uma disputa. Porque qualquer movimentação da categoria nacionalmente com todos os seus aposentados, eu tenho certeza que é uma justificativa jurídica concreta para se resolver essa questão. Jurídica, que eu estou falando, é política, não é jurídica. Porque parar a Petrobras, uma refinaria, é muito mais do que os resultados que nós estamos, os valores que nós podemos dedicar para resolver as questões dos PEDs. Mais 3 minutos, Vinícius. E garantir um plano que seja sustentável. A discussão que se faz entre BD e CD é uma discussão técnica atuarial mais do que válida, né? E só que nós temos vícios das disputas que se fez lá atrás, porque lá atrás se vendeu que o CD não tinha déficit, né? Aí nós começamos a discutir agora, fala, não, mas aí não tem porque vai diretamente. E como bem colocou o Brandão, o modelo que está se discutindo por agora perante Previc e SEST não é o CD puro. É um que garante IPCA e a paridade da patrocinadora. Então, a discussão que fala assim, não temos garantia nenhuma, você fala, não, existe a garantia. E vamos dizer, nós estamos por dentro do GT para garantir, do ponto de vista técnico, atuarial, que isso seja amarrado. Porque se não for, nós não vamos defender isso, gente. Porque aí fala o seguinte, não, aí estão passando mais um ratinho contra o conjunto da categoria. Não é isso que está sendo discutido no GT, nem na comissão quadripartite. Então, vamos dizer, aqui é para que as brigas se deem do ponto de vista objetivo
e da técnica e do que a gente tem, porque tem uma disputa política colocada, né? Nós sabemos. Tem um Mais um balanço, minuto, Vinícius. um Mais um balanço minuto. do passado e pode ter um balanço de agora do que, de fato, nós vamos constituir como uma solução para o conjunto da categoria. O Silvio coloca os poréns. Por quê? Porque eu votei contra a cisão do Plano Vibra, considerando também que a cisão tem um impacto na questão do mutualismo, porque ela divide as massas. E esse foi um voto conjunto, meu e do Radiovaldo, contra a cisão, gente. Então, vamos ver, nós sabemos de aspectos que podem ser prejudiciais e vamos ter que ver como é que a gente trata eles. A legislação agora protege essa condição para cisão, para divisão de massas? Não protege. E nós temos que pensar, tem como proteger à frente? Essa é uma dificuldade objetiva. Só que nós estamos falando, ó, diante do que está colocado, pode ser menos pior a criação de um plano CD, que não é puro, que garante PCA, a paridade da patrocinadora, e a gente pode responder concretamente numa condição que nós não vamos ter uma reprodução de PED atrás de PED em outro plano. E com uma contrapartida que a gente não viu ser colocada nos governos anteriores. Né? Então, é nesse sentido que está sendo trabalhado e que os companheiros que estão na mesa estão fazendo esse esforço. E é um esforço ainda, porque nós não temos nada pronto. Então, não vai ter rodo de apresenta uma proposta e vota rapidinho isso aí, tá certo? Nós vamos constituir, vamos fazer o debate sobre as propostas, os senões da proposta, para colocar para a categoria. E a categoria vai ter que avaliar a sua condição considerando isso, tá? Então, vamos dizer, tem muitos porém, a gente depois vai ter que ir esclarecendo cada porém, tá certo? E vai ter coisa que vai ficar uma lacuna, e nós vamos ter que ver se há possibilidade, se não nesse momento, no segundo momento, trabalhar a lacuna. Era isso, obrigado. Obrigado, Vinícius, pela sua participação. Companheiro, agora nós vamos passar aqui para também, dentro dos 10 minutos, as considerações aqui da Secretaria dos Aposentados. Eu vou estar aqui dividindo esses 10 minutos com o companheiro Enaldo. Enaldo está fazendo parte da direção do Sindipetro, secretário dos Aposentados. Enaldo, inclusive, é uma das pessoas que repactuaram em 2006. Ele terá 5 minutos e eu vou dividir os outros 5 minutos, 10 minutos para a secretaria. Enaldo, você, por favor. 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu sou o Enaldo, fui eleito agora nessa última eleição. E eu sempre fui um cara quem me conhece aqui sabe, eu sempre fui um cara de campo. Não me envolvi com o sindicato, eu fazia um movimento nas unidades onde eu trabalhava, dentro do possível. A última unidade que nós trabalhamos até nem era tanto de fazer movimento. Mas sempre teve no meu DNA, eu resolvi deixar de ser guerreiro de internet e resolvi passar para o outro lado, tentar entender como é que funciona. E então, o que eu posso passar para vocês de experiência, e ele já citou, sobre a repactuação, por exemplo, até o Haddad falou, não vamos falar sobre isso, mas eu preciso falar porque eu me senti enganado. Quem repactuou sabe disso. Eu tenho a propaganda aqui comigo, eu guardei, e tudo que foi dito, nada foi honrado. E por uma questão de credibilidade, é que eu estou levantando esses questionamentos agora. Nada foi honrado, porque disseram o seguinte: quem não repactuasse, a Petrobras faria aporte e não haveria problemas futuros. Quem repactuasse, ok, o plano estava ok, então ambos, não repactuados e repactuados, caminhariam perenes, as duas massas do plano. Isso não aconteceu hoje. As duas massas pagam PED. Então, é exatamente essa questão da credibilidade que eu estou levantando isso aqui agora. O que me garante que a Petrobras vai honrar qualquer tipo de compromisso, porque a gente está em cima, gente, analisem bem, foi dito aqui, são premissas, são questões que a gente está levantando e de proposto preto no branco não temos nada. Ao analisar, não temos nada para poder trabalhar. Vocês ouviram,
são premissas, existe um grupo trabalhando em cima disso, está todo mundo batalhando para que seja feito o melhor para apresentar. Por quê? E é isso onde eu quero me identificar com a grande maioria. Eu não tenho filiação partidária, eu não tenho filiação sequer das federações. A federação que eu estou é por causa do sindicato, é a Federação Nacional dos Petroleiros. E a minha grande dúvida é, eu tenho que esclarecer as pessoas que, como eu, também não têm o conhecimento necessário para tomar uma decisão. Imaginem pessoas de certa idade que vão ter que tomar uma possível decisão que é para o resto da vida deles. Como é que vai ser isso? Será que está sendo transparente todo esse processo? Eu acho que agora, como o Cinedino falou, está sendo colocado uma coisa tipo assim, fim do mundo. Eu tenho que decidir agora. Não, gente, pelo amor de Deus, também não confio na justiça, até porque se fosse assim, olha como é que é contraditório. Foi colocado aqui que as ações, né, impactam o plano, o BD. Ok. Só que também foi dito que o judiciário não julga nada a nosso favor. Então, por que eu tenho que agora assodadamente tomar uma decisão? Lembrando que quando eu migrar, gente, não é repactuar. Repactuar, na nossa carta, nós colocamos repactuar, você continua no mesmo plano e você combina itens, mas você não muda a essência do teu plano. A migração não, é um plano novo. Esquece a tua origem. E eu, por questão pessoal, aí é isso que nós vamos ser levados a tomar essa decisão, pessoal, eu não saio de onde eu estou. Ok? Termino minha fala aqui. Muito obrigado. Ok. Bom, levou 1 minuto e 57 segundos. Eu vou complementar aqui, e quando estiver faltando aqui, por favor, 2 minutos, me avisa, já liberei. Bom, gente, olha só. Não é desconfiança de ninguém que está na plenária, nem que está na mesa, que está no GT quadripartite, que fazendo parte das entidades, sindicatos, associações. Isso aqui é uma discussão, uma visão que cada um tem, até porque o nosso plano é mutualista, mas, em certo momento, é individual. Então, cada um, é como foi falado aqui também, que vai saber aonde está apertando ali o seu sapato, o seu calo. Como o Enaldo acabou de falar, em 2006 houve uma propaganda muito grande, e eu também vou falar sobre isso, a repactuação. 75%, segundo a Petrobras e a Petro, repactuaram. 25% não. Eu faço parte, Enaldo, desses 25% que não repactuaram. Não me arrependo, apesar que nós fizemos aí um trabalho pela FNP, agora no final do ano, quanto que nós estamos perdendo salário em cima das políticas das remunerações variáveis desde 1996. E de 2006 para cá, tanto os repactuados como os não repactuados estão perdendo em função da repactuação. Acabou. Mas isso é uma questão política, mas que mexe com o nosso bolso. Tá? Mexe e está mexendo muito. E aí nós tivemos uma divisão da categoria. Chegou em 2019, tivemos o NPP, que também houve uma divisão da categoria. Foi colocado aqui que não existe ainda uma proposta oficial da Petrobras. Então, o que nós estamos discutindo aqui? Em cima de quê? Bom, o que nós estamos discutindo aqui é um seminário que nós fizemos dia 18 e 19 de junho, um acampamento que nós fizemos, como o PC falou aqui, de 14 dias, em função de cobrar o quê? A dívida que a patrocinadora Petrobras tem para com o plano Petros e cobrar isso aqui mesmo. Se expede esse equacionamento assassinos, assassinos sim. E a Petrobras, como também foi falado aqui na mesa, diz que não deve nada, até porque não tem como provar pela justiça que ela deve, então ela não vai pagar. Se não deve nada, se é mutualista, se a Petrobras tem que ser meio a meio, como é que nós estamos pagando, então? Por que nós estamos pagando? O que nós estamos pagando se ela diz que nós estamos devendo? Então, se não tem dívida, não tem dívida para ela nem para nós. Mas nós estamos pagando. E pagando muito. Estamos pagando muito e, por isso, hoje, nós estamos aqui com vários companheiros que nunca vieram à reunião.
Porque, como foi falado também aqui pelo Enaldo, era um companheiro que vivia no grupo de Zap. Eu convidei o companheiro, assim como outros, olha só, caem para cá, vem para cá, para a direção do sindicato, para o movimento presencial, assim como eu chamei vocês. Vem presencialmente. Não adianta ficar no grupo Zap e criticando a direção do sindicato, das federações, dos partidos, e quando a gente convoca para ir para a porta do Edis e do Edicem, seja no Senado, seja no Congresso, são sempre os mesmos. Então, eu queria que todo mês nós voltássemos com esse número que está aqui, porque nós já tivemos 300, 400, 500 e mais, não é isso, Brandão? Dentro da ABI, nas nossas reuniões mensais. Infelizmente, a Covid, ela afastou um pouco, mas está tendo necessidade de não ter mais desculpa da Covid. E nós temos que defender o nosso direito, companheiro. E na defesa do nosso direito, eu também não vou abrir mão do meu plano Petro BD, com todo respeito aos companheiros que fazem parte, que estão se dedicando, viajando pelo Brasil afora para dar informações. Então, cabe a nós também 2 minutos. apoiar os companheiros que estão fazendo isso, mas dizer para eles que eu não vou abrir mão do meu direito. Então não vai ser só você, Silvio Sinedino. E não é que eu esteja ganhando, não, porque eu sou nível médio 241. É justamente por estar com a necessidade financeira que eu estou há 20 e poucos anos no movimento sindical, defendendo o meu direito e o direito de vocês. Há 20 e poucos anos que eu me faço presente e por isso, sim, eu uso, como eu vi o companheiro Mamed, está aqui. Mamed, por gentileza, o que está escrito na sua camiseta? Aposentado, presente. Está de parabéns, Mamed, é isso aí. E não importa a idade, como está o Chope ali, com 92 anos, e como está o companheiro Pedro Carvalho, com 96 anos. É isso, tem que se fazer presente para lutar pelo seu direito, pelo nosso direito. E vamos sim, companheiro, apoiá-lo, mas vamos colocar a nossa posição. Não a nenhum Petro CD, a nenhum CV. Queremos nosso plano Petro benefício definido, e é isso. Quando nós entramos na empresa em 1974, nós fomos obrigados a assinar. Se não estão cumprindo, a culpa não é nossa, é culpa de gestão, é culpa de governo, e não nosso, porque nós contribuímos com nossa mensalidade. Então, companheiro, com todo respeito, mais uma vez eu falo para vocês no mesmo. Eu não pretendo abrir mão, que não abri mão na repactação, nem no NPP, e não pretendo abrir também agora, 2025 ou 2026, seja lá o ano que for. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima terça-feira do mês que vem, dia 1º de abril. Um abraço a todos pela presença de vocês. Obrigado, os companheiros que estão aí online aí, valeu, um abraço, e venham participar presencialmente também. Venham presencialmente, companheiro, venham reforçar a nossa luta aqui. Obrigado a todos.